O assunto agora é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou recebendo aqui no estúdio, a gente está acostumado a vê-lo toda segunda-feira lá pelo Skype, pelo Meet, mas está aqui presencialmente Damião Oliveira. Boa tarde, nosso especialista em privacidade de dados. Damião, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui pessoalmente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. É exatamente isso, né? Toda segunda-feira ali a gente está falando pelo Skype e hoje é um prazer muito grande de poder estar ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan, Fortaleza. Então vamos lá, temos muitos assuntos aqui, Damião. Eu queria começar perguntando, de modo geral, na sua avaliação, como é que você acha que está hoje a situação da própria LGPD e da conscientização das empresas, especialmente, mas também das pessoas, dos CPFs, né, de modo geral, em relação aos dados, aos nossos dados. As pessoas têm compreendido mais essa necessidade de entender e as empresas estão respeitando mais isso? Bom, Thiago, a gente percebe, depois de quase 6 anos da entrada da lei em vigor, da promulgação, que sim, as empresas elas têm percebido a real necessidade de poder estar norteando as melhores práticas de proteção e privacidade de dados. E tudo isso impulsionado, obviamente, por empresas maiores. Porque a gente sabe, né, Tiago, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela acabou sendo oriunda, uma cópia, vamos falar assim ao grosso modo, uma cópia da lei europeia. E algumas multinacionais, empresas que na época, em 2016, já vinham com práticas de proteção e privacidade de dados, hoje, através da lei brasileira, eles começaram a cobrar empresas menores. Então, tem impulsionado, empresas maiores têm cobrado, têm exigido que empresas menores acabem entrando em conformidade. E o que isso traz de positivo? Com isso, a própria população, né, o próprio titular de dados, como assim você acabou dizendo, o CPF, as pessoas que possuem CPF acabam entendendo que é necessário que os seus direitos sejam preservados. Seja comprando um remédio numa farmácia, seja comprando um material escolar, e sempre vem aquela pergunta, né? Você quer fazer o seu cadastro? Isso aí é demais. Em todo canto que a gente. Aqui em Fortaleza, você já notou? Eu tenho uma farmácia em cada esquina e outra indo, né? E voltando é uma assim, outra não. Quer dizer, e aí a turma quer porque quer o seu cadastro. Isso também é um motivo de preocupação e de indignação às vezes, né, Damião? É verdade, né? Inclusive, algumas leis estaduais têm sido sancionadas no intuito de quê? De que não é necessário você conceder desconto através do CPF. Você quer dar o desconto, você dá o desconto. Não existe a necessidade de fazer o cadastro. O cadastro é opcional para você receber ofertas e, posteriormente, ser inserido em algum grupo que possa também estar disseminando mais produtos ou mais ofertas. Ou seja, aquelas ligações chatas que a gente recebe, ou mesmo SMS, tem a ver com esse compartilhamento de dados dos nossos dados? Exatamente, né? Muitas das vezes eles pegam os nossos dados com aquele discurso, né? Ah, vou cadastrar você aqui num clube de ofertas, num clube de vantagens. E esse dado às vezes é compartilhado com outros parceiros de outras atividades, outros negócios, que acabam, obviamente, fazendo essas ligações, recebendo inclusive ofertas de produtos que você não solicitou, né? Ou seja, de produto que não tem nada a ver com a farmácia, por exemplo. Ah, estou oferecendo uma chuteira, né, para uma pessoa que comprou lá remédio. O que a chuteira tem a ver com o remédio? Então, um exemplo assim bem comum. Perfeitamente. Vamos lá então falar um pouco das punições. A gente sempre vê, Damião, muitos golpes, né? E nosso papel aqui também, muitas vezes, é orientar as pessoas a evitar, se possível, dentro do possível, evitar cair nesses golpes. Você acha que a legislação, a LGPD, especialmente o Marco Civil da Internet, as nossas leis brasileiras conseguem abarcar e oferecer uma punição? E se essas punições têm acontecido? Porque a gente sabe, né, já no mundo do crime físico, né, que a impunidade gera, né, quer dizer, a galera vai cometer crime porque tem a certeza da impunidade. No mundo virtual é por aí também? Sim, ouvintes e Tiago, no mundo virtual, inclusive, existe inclusive pessoas que são, obviamente, é, é, que acabam cometendo crimes, mas que esses crimes eles são inclusive agravados, né? O próprio Código Penal ele agravou crimes cometidos principalmente pelo meio digital, pelo meio eletrônico,
e cometidos contra pessoas de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e idosos. A legislação em si é boa, é pesada, mas aí tem um problema. É desigual quando o assunto é investigação e investimentos em novas tecnologias. O criminoso tem recurso praticamente infinito, Tiago. Sabe o que é infinito? É infinito. Existem grupos de hackers que eles cometem fraude para poder alimentar uma bolsa de recursos para poder investir mais em crimes e em ferramentas. Então, é praticamente uma briga sem fim. Enquanto a polícia, né, a investigação está correndo quanto tempo para poder descobrir aquele criminoso e autuar aquele criminoso, o criminoso em si, ele já descobriu novas tecnologias e novas formas de fraudar. Esse é o problema. A lei é pesada, só que os meios, os recursos dos criminosos são ilimitados, lamentavelmente, pessoal. Vamos falar de inteligência artificial. A primeira pergunta, vai tirar nosso emprego? O pessoal, acho que a principal preocupação, e aí a gente entende, né, e é o nosso papel também informar, a inteligência artificial vai tirar emprego? Na verdade, a inteligência artificial vão substituir postos, né? Pessoas, profissionais que hoje trabalham em determinadas posições, eles vão precisar passar, sim, por esse momento, né? Eu digo que é um momento disruptivo de aprendizado. A inteligência artificial tem que ser vista hoje no mercado como um aliado, um potencial aliado para o desenvolvimento de novas atividades, assim como tem esse medo, vai tirar emprego? Em alguns momentos vão ser substituídos profissionais, mas em outro momento vão surgir pessoas especialistas em inteligência artificial. Basta lembrar, pessoal, você que está nos assistindo nesse momento, como que era a questão das filmagens, das fotos aéreas. Só era possível fazer através de helicóptero. E hoje, com o drone, essas imagens hoje estão sendo feitas através de drone. Quantos pilotos de drones surgiram, Tiago? É tecnologia trabalhando no desenvolvimento da tecnologia. Perfeitamente. O nosso querido Milton Santiago aqui, nosso operador diário, lembrou aqui o seguinte, às vezes, Damião, a gente recebe uma ligação, tem o 0303, né, o início de número 0303, que a gente sabe que é marketing, tá tudo certo, a gente atende se quiser. Mas tem aqueles outros que aparece um número, você não sabe de onde é, e às vezes tem a identificação possível fraude. O que é isso? São números que são utilizados em centrais clandestinas, que, na verdade, mascaram o número principal. E, inclusive, existe fraudes, por exemplo, que utilizam a máscara de um número de uma operadora de telefonia, que às vezes aparece sim. A Claro que está te ligando, o Banco do Brasil que está te ligando, a Caixa Econômica. E isso é uma fraude muito sofisticada. Eles mascaram o número como se estivesse recebendo a ligação. Como se fosse algo oficial, né? Exatamente. Mas, numa versão um pouco mais amadora, vamos dizer, né? Já são detectadas em plataformas que cadastram esses números de possíveis fraudes. E aí, hoje, a maioria das operadoras, e uma exigência até da própria Anatel, colocam aplicações que identificam e quando você recebe a ligação, já aparece possível fraude, possível fraude. E aí isso é ruim também por outro lado, Damião, porque prejudica as empresas que são sérias, que querem trabalhar corretamente, exatamente, né? Porque a gente fica o tempo todo com o pé atrás, não atendo, isso aqui, e aí prejudica quem quer trabalhar correto, né? Não é crime prospectar, não é crime fazer prospecção. A gente sempre fala, né? Em todas as mentorias que eu falo sobre proteção de dados, eu falo, a LGPD não veio para proibir, ela veio para disciplinar. Ela veio para mostrar como você deve fazer. Então, a gente está caminhando, Tiago, para um momento de que as pessoas não vão mais atender telefone. Porque tudo é fraude, gente. É um absurdo, mas a gente está caminhando para ninguém mais utilizar o telefone. Porque, inclusive, tem um risco, falando de inteligência artificial, já entrando nesse tema, uma vez você atendendo uma ligação, existe inteligência artificial que faz perguntas para você responder, para poder clonar a sua voz e poder, através dessa clonagem da sua voz,
criar afirmações que possam cometer fraudes, como abertura de contas bancárias, confirmações de saque, confirmações de aposentadoria, enfim. Caraca, meu Deus do Gente, céu. é triste falar isso, mas a gente está realmente indo para um momento muito ruim na sociedade e com relação aos crimes virtuais, Thiago. Pois é, a gente está recebendo aqui no estúdio o Damião Oliveira, especialista em privacidade de dados, que sempre bate papo com a gente aqui sobre esse tema. E o futuro, Damião? O futuro da inteligência artificial? O pessoal fala que daqui a 30 anos vai ser não sei o quê. Já existem previsões sérias do que iremos evoluir em relação à inteligência artificial e em que prazo? Bom, a pandemia foi um marco histórico com relação ao desenvolvimento e à modernidade, né? A gente sabe que o mundo, né, acabou evoluindo 10 anos em 2 anos. A verdade foi essa. E quando a gente fala de futuro da inteligência artificial, a gente prevê, por exemplo, operações, cirurgias, podendo ser feitas, inclusive, remotamente. Sim, vai ser possível isso, né? Vão ser possíveis, inclusive, profissionais que hoje já atuam, né, de outros países, atuando, sim, através da própria tecnologia, da própria inteligência artificial, como se estivesse ao lado da pessoa, como se estivesse no escritório. Basta ver que teve uma fraude aí muito repercutida lá no Japão, em que teve uma reunião com o CFO, né, com o responsável da financeiro de uma grande companhia, em que, na verdade, existiam 3 inteligências artificiais falando com ele, pedindo para que ele depositasse um valor numa determinada conta, para que executasse alguns pagamentos. E, na verdade, a única pessoa real que estava na reunião, que foi gerada por inteligência artificial, era ele. Era o responsável do financeiro, que acabou pagando lá um prejuízo de 129 milhões. Cara, que coisa, né? A turma não para, né? Não para. Enquanto nós estamos aqui falando esses minutos sobre segurança, sobre privacidade, nesse momento milhares de contas estão tentando ser invadidas, inclusive daqui, da própria Jovem Pan. É isso. Valeu, Damião Oliveira, obrigado demais. Eu sempre pergunto para ele está lá em Florianópolis, né, que você fica? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, lá em BC. E aí eu pergunto, como é que tá a temperatura aí? Ele disse, né, 20, 22. Aí hoje eu vou perguntar, você chegou agora, pegou o nosso solzão aí, né, 30, 32, 32 né? Graus aqui em Fortaleza. Já foi na praia? Ainda não, estou hospedado do lado lá, mas eu não tive tempo, mas mais tarde eu vou dar um tibum lá. Valeu, obrigado, Damião, pela participação aqui. Ele volta depois para a gente bater mais papo.